Bom dia, amados. Estamos mais uma vez para falar da palavra do Senhor, falar daquilo que o Senhor tem nos ensinado, daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesses últimos dias. Estamos aí a 1 minuto das 9 horas, já entrando. Já vá convidando aí seus irmãos, seus amigos, seus parentes. Se possível, manda um link lá para eles do Ministério Chama. Estamos ali pelo ok? Todo mundo que tem Facebook, manda um convite para eles, para que eles possam estar sendo direcionados para essa página e estar recebendo esta palavra. Amém? Vamos iniciar então. No meu relógio aqui está entrando em 9 horas com uma oração, agradecendo a Deus por este momento. Amém? Pai, nós queremos colocar diante de Ti este dia. Colocar diante de Ti tudo que somos, tudo que Tu és, e reconhecer que só o Teu poderio, só a Tua força, só o Teu querer, Senhor, pode fazer diferença em nós, ó Pai. Não há nada que possamos acrescentar às vidas, a não ser aquilo que o Teu Espírito nos conduz, aquilo que Teu Espírito, Senhor, traz a esses corações. Pai, vai tocando agora as vidas que estão em seus lares, que elas possam acessar essa aula e receber dessa aula, Senhor, aquilo que Teu Espírito deseja para cada uma delas, Senhor. Fala conosco nesta hora, Senhor. Nos traz a Tua luz, nos traz a Tua autoridade, nos traz, Senhor, o Teu querer para esta manhã, Senhor. Nos rendemos a Ti, Senhor, nos colocamos diante de Ti para que Tu faças esta obra, Senhor. E Te agradecemos porque sabemos que Tu és aquele Deus que é o provedor de todas as coisas, e a Tua providência já está sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Como sempre, eu gosto de iniciar a aula. Estamos falando sobre Apocalipse e nesse momento estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Hoje, mais precisamente, iremos falar sobre a igreja de Laodiceia, e essa é a última das 7 igrejas que iremos falar, e nós podemos considerar que a partir desse instante vocês já estão também craques em termos das 7 igrejas da Ásia Menor. É mais um tema aí que estamos superando do livro de Apocalipse. E antes de começarmos propriamente, como sempre fazemos, eu gosto de bater um papo com os irmãos nos minutos iniciais sobre algumas dúvidas, outros não são necessariamente dúvidas, mas vídeos que alguns irmãos nos mandam, alguns deles muito participativos, né? Não quero aqui dar o nome de cada um, porque às vezes pode passar o nome de algum, mas sempre nos manda um vídeo dizendo: pastor, dá uma olhada nessa atualidade, dá uma olhada nessa notícia que saiu, pastor, veja esse site aqui que interessante, que fala sobre Israel. Então eu já quero desde já agradeci pessoalmente pelo WhatsApp, mas quero novamente renovar o meu agradecimento a essas vidas que têm sentido e participado conosco, né? A nossa meta é sempre o quê? Sermos alguém que vem aqui e fala simplesmente? Não. A nossa meta é ter um estudo participativo, ok? Por mais que a gente esteja no online, por mais que algumas dificuldades surjam por não estarmos face a face, há outras facilidades, né? Da comodidade do lar, da comunidade de estarmos aqui conversando nesse papo, e estamos abertos a perguntas tanto em aula como na maioria dos casos também as pessoas nos enviam na sequência.
Como eu falei já em outras aulas, as perguntas não precisam ser necessariamente só da última aula, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa vai lá, assiste o vídeo novamente e olha, puxa, me surgiu uma dúvida, quero assistir o vídeo da aula tal, quero assistir, e hoje no online nós temos isso, né? E me mandaram algumas perguntas, algumas que eu achei muito interessantes também, né? Uma delas foi sobre o grande trono branco, né? Para aqueles que não estavam com a gente, nós passamos todo, bem dizer, livro de Apocalipse e fomos tratando cada tempo deste livro em uma sequência, e eu falei que lá no final, depois do milênio, depois de que tudo havia se concluído, haveria um juízo do grande trono branco, ok? E falei também para as pessoas que anteriormente a esse juízo do grande trono branco, logo após o arrebatamento haveria também um juízo. Só que esse juízo do arrebatamento, ele seria para dar galardão para os salvos, ou seja, para aqueles que morreram salvos e para aqueles que subiram, ainda que não tendo passado pela morte, salvos. E que no juízo do trono branco, lá no final, Jesus levantaria os ímpios para julgamento, né? Todos os ímpios seriam julgados lá no final. E um irmão nos colocou uma pergunta bem interessante, dizendo: pastor, mas lá haverá só julgamento dos ímpios? A grande parte, sim. Mas eu coloco uma ressalva lá no grande trono branco, e que se vocês raciocinarem no estudo que o pastor já tem dado para vocês, vocês vão chegar a essa resposta. Eu falei para vocês que durante a tribulação, nós cremos que haverá salvação. De uma forma muito mais complexa, porque nós não teremos a facilidade da graça que nós temos hoje antes do arrebatamento, né? Muitos perderão as suas vidas, mas que haveria um remanescente que ainda não morreria na grande tribulação, não seria salvo na grande tribulação. Alguns vão ser salvos dentro da grande tribulação, ok? Agora, raciocina comigo. Jesus, ele deu o galardão para aqueles que subiram arrebatados, mas ele ainda não julgou alguns desses homens que ficaram, né? Tanto nessa tribulação e principalmente no milênio, ou seja, esse remanescente que entrou no milênio e que vai chegar lá no final, eles vão precisar de um julgamento. A Bíblia nos diz que a grande parcela deles, infelizmente, vai ser julgado para a morte, porque a Bíblia nos mostra que lá no final, naquela última guerra que haverá, Satanás vai ser solto depois dos 1000 anos e vai levantar nações, multidões, números incontáveis de pessoas. Ou seja, fica nítido que a grande parcela será ímpia. Mas dentre esses haverá um remanescente também, daqueles que compreenderam o milênio, daqueles que compreenderam o reinado de Cristo, e esses serão salvos, ok? Agora, qual que é a diferença para nós? Veja, nós tivemos um posto de galardão. Nós iremos reinar no milênio. Eles, infelizmente, não reinaram. Eles, infelizmente, tiveram uma parcela menor. Mas, se forem fiéis no milênio, se aceitarem realmente Cristo como Rei, Senhor e Salvador, eles estarão salvos lá. Então, para tirar um pouco da confusão da mente de alguns, mas pastor, isso não seria uma segunda chance? E a Bíblia não diz que a nós é dado apenas uma oportunidade, amados? Entenda.
uma oportunidade em vida, né? Ou seja, enquanto nós vivemos, essa oportunidade ela se renova. O que acontece? Nós não aceitamos, e biblicamente não aceitamos, que a pessoa morra e daí eu ore por ela e ela possa ser salva, por exemplo, porque ela foi de repente para um outro lugar e ali de repente ser salva por orações e coisas afins. Isso não existe, né? A gente sabe que algumas crenças, algumas religiões aí divulgam isso, até pedem que orem pelos mortos, mas não existe. Biblicamente, você tem que ser salvo até seu último instante de vida. Agora entenda, e novamente eu reafirmo, que quando esse sujeito entra na tribulação, e ele não morre na tribulação, ele entra no milênio ainda vivo, nós estamos dizendo o quê? Ele não passou pela morte, ele passou por sacrifícios, ele passou por situações constrangedoras, sofreu, teve que fugir, passou fome, e tantas outras coisas que vão acontecer na tribulação. Mas esse remanescente continua vivo. Agora, é fácil? Não é fácil. Lembra que nós mencionamos inclusive o texto de Zacarias, que diz que 2/3 da população mundial vão morrer. Então é muita gente, né? Se pensarmos em 7 bilhões e meio de população, 5 bilhões vai morrer. Ou seja, da existência que vai haver até ali, 5 bilhões em média, talvez até um pouco mais, vai morrer. Ok? Muito bem. A segunda pergunta que me colocaram, ela também se refere a temas anteriores. E eles falaram assim, pastor, como é que vai funcionar? Por exemplo, nós vamos subir ao céu e já imediatamente vamos ter o corpo transformado? Ou Deus vai transformar lá no final? Amados, existem duas visões com relação a isso. Alguns estudiosos entendem que todos nós vamos ter o corpo transformado lá no final da reta. Ou seja, depois de todos os juízos, depois de todos, lá quando todos já estiverem salvos, os mártires já estiverem mortos, tudo, nós teremos o corpo transformado. Eu particularmente até respeito essa visão, mas entendo diferente. Até por aquilo que Deus tem me mostrado. Eu entendo que todo aquele que sobe diante de Deus, que é salvo diante de Deus, ele já recebe algum tipo de transformação. Entende? Por quê? Porque se nós, veja, uma coisa é pegar essas pessoas que morreram até o dia de hoje, ou até o dia que Cristo arrebatar a igreja, o corpo deles ficou na terra, concorda comigo? Então o corpo deles não vai exercer nenhuma influência. Então o corpo deles pode esperar o dia do arrebatamento para ser transformado. Isso eu acredito. Agora, no dia do arrebatamento, eu creio que tanto aqueles que estão mortos quanto aqueles que subirem vivos terão seu corpo transformado nesse dia, né? Por quê? Porque aí nós estamos falando do nosso corpo que será restaurado, entendeu? Agora, como pensar num corpo restaurado, sendo que alguns já se encontram em pó? Como pensar em que meu corpo, que é um corpo como o seu, de pecado, possa entrar diante de Deus? Ok? Eu não entendo que não dá. O único corpo fiel, né, que pode entrar diante de Deus verdadeiramente como ele estava, no estado que ele estava, porque não tinha pecado, foi o corpo de Cristo. Por isso que nós e até alguns irmãos que têm tido visão, percebem e veem o corpo de Cristo ainda com suas chagas. É por isso que na Bíblia relata que quando Tomé duvida da presença de Jesus e fala que só acreditaria se tocasse nas suas chagas, quando Jesus aparece para ele, Jesus pede para que ele toque nas suas chagas, porque o corpo de Jesus, ele continua carregando as chagas.
O nosso não, o nosso vai ser transformado. O nosso vai passar por um processo para poder entrar diante de Deus. Então, eu particularmente defendo esse processo, que no dia do arrebatamento, todos terão que ser transformados. Entendem? Inclusive aqueles que já morreram e terão, né, seus corpos chamados dos sepulcros, dos mares e de tantos outros lugares que eles perderam sua vida. Entendeu? Então essas são duas dúvidas que eu achei muito interessantes para passar para vocês. Quero falar um pouco agora para vocês sobre algumas atualidades que nos mandaram, né? Já agradecemos no início da aula. E uma delas eu achei muito interessante, que a irmã nos mandou um relato de uma atualidade que os Emirados Árabes estão fazendo acordo com Israel. Pastor, qual é o problema do Emirado Árabe fazer acordo com Israel? E talvez você até me pergunte, pastor, eu nem sei bem o que é esse papo. Emirado Árabe é um país, sim, é um país composto de 7 emirados, como eles chamam, entendeu? Entre esses 7 emirados, nós temos um que é extremamente conhecido, que é Dubai, né? Você já ouviu falar e vê, às vezes, muitas vezes em entrevistas e coisas afins, de um país que é rico em ouro, que tem grandes construções e tudo mais. Esse país e mais 6 fazem parte desse Emirado Árabe. Só que, raciocina comigo, Emirado Árabe, né? Emirados Árabes, significa o quê? O próprio nome já está falando, ó, árabes. Se são árabes, nós já associamos com islâmicos. Opa, pastor, então não está batendo a coisa, não está convergindo, porque o senhor tinha mencionado que existe uma guerra lá desde o tempo de Ismael para o seu irmão Isaque. Como é que agora eles estão querendo fazer alianças? E aí que é o destaque que eu quero dar, né? Como o pastor que nós vimos comentando falou, e eu concordo plenamente com ele. Perceba que nós temos sinais da vinda de Cristo que vale muito a pena destacar, que são os sinais do mundo em geral. Então nós temos o coronavírus, nós temos terremotos, nós temos ciclones, que eu falo para vocês que são os princípios das dores, ok? Ou seja, antes do arrebatamento isso iria se intensificar. Ah, pastor, mas espera aí, isso aí acontece durante séculos. Sim, só que perto do arrebatamento, o número de terremotos, o número de ciclones, o número de acidentes naturais iriam se intensificar tanto em quantidade, né, quanto também em potência e intensidade, ok? Mas eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, que tinha um sinal que era primordial, que era os sinais que aconteciam com Israel, porque Israel funciona como um relógio espiritual, ok? Agora veja, eu falei para vocês que próximo ao tempo da chegada do anticristo, começariam a surgir acordos de paz, começariam a surgir acordos e alianças não esperadas. Se por um lado iriam surgir guerras, perseguição, também surgiriam alianças não esperadas. E o que nós falamos dessa atualidade? Que os Emirados Árabes estão fazendo acordo com Israel. Entenda, o tempo está chegando, né? Essa é a primeira atualidade que quero dizer para vocês. E pastor, peraí, que tipo de acordo que eles fizeram? Não sei se vocês sabem, existe uma área ali perto de Israel
conhecido como Cisjordânia, que é uma área que existe uma disputa muito forte entre os árabes e Israel. E eles estão começando a entrar em acordo a respeito dessa área. A outra coisa, essa delegação israelense está entrando em acordo com os Emirados Árabes para fazer alianças de acordos, bilaterais, de investimentos sobre o turismo, sobre voos diretos de um lugar para o outro, sobre investimentos na segurança, nas telecomunicações e tantos outros assuntos, Inclusive eles falam sobre fazerem trocas, de embaixadores e embaixadas para facilitar esses negócios entre esses países. Você pode me dizer, numa visão leiga, puxa pastor, mas isso é maravilhoso. É sinal que nós estamos ouvindo sobre tratados de paz, estamos ouvindo sobre tratados de aliança. Não, não é assim. Quando nós ouvimos de determinados tipos de aliança, cuidado. A Bíblia nos relata que isso também era um sinal da chegada de Cristo. Não só as guerras, não só os terremotos, os acidentes naturais, mas alguns tipos de alianças inesperadas, ok? Muito bem. A outra coisa que eu achei interessante foi até um site que um irmão nos mandou, um site em inglês, e eu achei muito interessante esse site também, agradeço o irmão. Entre as notícias que tem nesse site, que são de atualidades sobre Israel, eu destaquei uma delas. A Turquia está emitindo passaporte para o grupo Hamas. Essa é uma das atualidades também. Não sei se vocês se lembram, e Turquia é um tema interessante para nós, porque as 7 igrejas de Apocalipse que estão na Ásia Menor, eu comentei com vocês que essa área da Ásia Menor é o quê? É a nossa atual Turquia. E que eu falei para vocês, inclusive, quando dei a guerra de Gog e Magog, eu falei, olha, a Turquia em um tempo esteve em luta com Israel, ela esteve fechada para Israel, para o mundo, de uma forma geral, inclusive perseguiu os cristãos, e na época eu comentei com vocês que entre mais ou menos os anos de 1915, inclusive nós tivemos muitos armênios que saíram da Armênia e foram para outros países fugindo de uma perseguição turca, e que lá pela década de 90 isso se assentou, a Turquia se abriu, e que um dos sinais seria que a Turquia voltaria a se fechar, a Turquia voltaria a fazer certas alianças. E quando eu me deparo com esse site que o irmão nos recomendou, muito bom por sinal, me deparo com essa notícia que a Turquia está emitindo o passaporte para o grupo Hamas. Pastor, não faço nem ideia o que é Hamas. Amados, o grupo Hamas é a maior organização islâmica no território palestino. Pastor, como é que eles surgiram? Lembra que eu acabei de falar sobre uma discussão sobre a Cisjordânia? Então, os israelenses ocupam a Cisjordânia, e daí os árabes entendem que a Cisjordânia não pertence a Israel, que a Cisjordânia pertence aos árabes, aos islâmicos. E em 87, o que aconteceu? Israel foi ocupar exatamente essa Cisjordânia e aquela faixa de Gaza, ali tudo perto de Israel mesmo, E isso causou uma revolta palestina, conhecida essa revolta palestina pelo nome de Intifada,
né? E ali começa então a se formar esse grupo de resistência, conhecido como Hamas. Para vocês terem uma ideia do que é o Hamas, um dos seus criadores, o Sheikh Ahmed, né? Ele pregava que Israel teria que ser destruído na sua totalidade. Ou seja, você está entendendo, pelo menos em linhas gerais, o que é esse grupo Hamas. Agora, o que a Turquia está fazendo? Começa a emitir passaportes para esse grupo Hamas. Pastor, e daí? E daí que eu ensinei vocês que a Turquia era um território de acesso a diversos outros territórios. Então, às vezes eu não consigo fazer um caminho direto, mas se eu entro pela Turquia, entende? Então eu comecei a falar para vocês, eu falei, vai destacando aí alguns países, né? Entre eles a Turquia. Falei também da França, comentei, olha, a França hoje tem recebido muitos islâmicos, né? O que parece de início bom, o que parece de início favorável, mas vai causar uma influência muito grande, em pouco tempo já está causando, né? De uma islamização possível daquele país, ok? Falei de alguns outros países, mas hoje mais como um destaque, ok? Vamos entrar então propriamente agora na aula de Apocalipse. Falei que nós vamos falar sobre Laodiceia, já falamos sobre Éfeso, sobre Esmina, sobre Pérgamo, sobre Tiatira, sobre Sardes, sobre Filadélfia e hoje Laodiceia. Curiosamente, né, se nós tivéssemos que dar um destaque nessas 7 igrejas, acho que você percebeu junto conosco que Esmirna e Filadélfia eram as melhores, ok? Eram as que passavam mais desconforto em termos de perseguição, de lutas, mas eram as melhores. E eu comentei que entre essas duas melhores, Filadélfia seria o exemplo do topo daquilo que Deus espera como igreja. Falei que não era perfeita, porque ninguém é perfeito nessa terra, mas dentro daquilo que seria alcançado, eles estariam muito próximos daquilo que seria o ideal de Deus, né? Tanto que Deus disse que eles não passariam pela tribulação em si. E Esmirna, que seria, digamos assim, muito próxima de Filadélfia, passaria por 10 dias de tribulação. Falei também para vocês que as outras igrejas, como Éfeso, Pérgamo, Tiatira, eram igrejas medianas, né? Tinham muitos defeitos, mas tinham também algumas qualidades que nós mencionamos nas aulas. E falei que tinha 2 igrejas muito complexas, muito complicadas. Uma delas, Sardes, que nós já tratamos, e agora hoje nós vamos falar da pior delas, Laodiceia, ok? Então vamos lá ao texto, até para que a gente possa entender um pouco melhor. Ao anjo da igreja, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3, 14 a 22, ok? O soberano da criação de Deus. Agora Deus então vai falar com a igreja de Laodiceia. Conheço tuas obras. Sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é, olha só, miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhes este conselho:
Olha só, Cristo pela primeira vez vai usar a expressão conselho. Nós temos só 2 casos na Bíblia que falam sobre conselhos, né? Aconselhamento. Um, Caifás, né? Que quando está ali na época que Cristo está para ser crucificado, ele diz: olha, eu vou dar um conselho, é melhor que um homem morra por todos os outros. E ele vai cumprir uma passagem bíblica profética que fala que Jesus morreria pela humanidade, um homem morreria por todos os outros. E agora aqui Cristo aconselhando. Agora perceba que ele vai falar aqui no texto, enquanto nas outras igrejas ele falava: olha, mas vocês têm esse ponto bom, esse outro ponto bom. Na de Sardes e principalmente na de Laodiceia, ele não faz esse destaque. Ele diz: ó, miserável, digno de compaixão, pobre, cego, nu. Só que agora ele vai dar um conselho: compre de mim, grave isso, ouro refinado, roupas brancas, e vista-se para cobrir sua vergonha, e compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Lembra que eu falei para vocês que Cristo, ele tinha uma maneira muito inteligente, muito sábia de se direcionar, ainda que numa correção, ainda que numa exortação, ou seja, ele sempre trazia situações do dia a dia para direcionar essa igreja. Repreendo e disciplino aqueles que amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quero fazer um destaque para vocês, antes de entrar no tema propriamente dito, nessa frase aqui que ele está à porta e bate. Não sei se você sabe, a gente sempre fala o seguinte: a gente tem que analisar esse contexto em diversas situações. O primeiro é o contexto em que ele foi escrito. Nós estamos falando do ano de 90 a 100 depois de Cristo. Ora, qual era o costume ali da região do Oriente nessa época? Era diferente de hoje. Hoje você lê um texto desse e você diz assim: puxa, mas bate a porta? Ué, mas não é habitual isso? Que alguém, quando chega na casa de alguém, bata a porta, aperte a campainha? Na época, não. Na época, quando você batia a porta e você era conhecido, a pessoa que estava lá dentro, né? Desculpa, quando você chegava à porta, né? Chegava à porta, você não precisava nem bater. A pessoa que estava lá dentro, ela imediatamente, ao ouvir sua voz, dizia: fulano, entre, se achegue. Você só batia a porta naquele tempo, propriamente dito, quando você era um estranho. Quando a pessoa que era dono da casa não reconhecia a sua voz. Agora raciocine comigo. Cristo diz: estou à porta e bato. Nas outras igrejas, ele não usou essa expressão, mas se usasse, talvez algumas delas, principalmente Filadélfia, Esmirna, ele diria: estou à porta e entro. Porque uma vez estando à porta, a sua voz já seria reconhecida. Mas aqui não. Aqui ele diz: estou à porta e bato. Bato por quê? Qual é a tradução dessa expressão? Cristo estava dizendo que a sua voz, a sua pessoa, não era conhecida por Laodiceia. Então, apesar de Cristo dizer, a chamá-los a um arrependimento, apesar de Cristo chamá-los a uma atitude, apesar do próprio Cristo reconhecê-los, eles não estavam reconhecendo a Cristo, né? Porque Cristo precisava se identificar, Cristo precisava pedir permissão para entrar. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, Cristo dizendo: olha, eu bato,
se alguém dentre esses ouvir e abrir, então entrarei e cearei com ele. Perceba que Cristo está dizendo que vai entrar e cear. Ou seja, ele vai entrar e fazer parte com aquele que está dentro da casa. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Pastor, ficou um pouco confuso esse versículo. Porque como assim nós vamos sentar no trono de Cristo? Amados, não é que Cristo vai pegar bilhões de salvos, né? Sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões, não sei quantos serão salvos ao todo, e dizer assim, olha, sentem aqui no meu trono. É óbvio que não. Quando ele fala que sentar-se comigo no meu trono, entenda a relação que ele estabelece aqui, porque ele diz aqui, ó, eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Só que na Bíblia a gente sabe que Cristo está à destra do Pai. Ele não sentou propriamente no lugar onde está Deus, no trono, mas aqui ele usa a expressão, sentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, eu fiz parte disso. Então Cristo está dizendo que aos vencedores, estes farão parte dessa glória. Esses terão direito de ver Cristo, esses terão direito de ver o Deus Pai, esses terão direito de ver o Deus Espírito Santo. Entende? Mas então, vamos seguir um pouco adiante e entender um pouco a ideia em si dessa igreja de Laodiceia, até para entender o que estava acontecendo com essa igreja e por que Cristo coloca essa crítica tão forte com relação a essa igreja. Primeiro, nós falamos que, e já mencionamos em outras aulas, e vale reprisar, quando Cristo vai falar com essas igrejas, ele está falando num tempo, que é aquele tempo do ano 90, até mais ou menos 100 depois de Cristo, mas ele também estava falando com uma igreja que representaria uma época, dentro desses 2 milênios que nós temos da era da igreja. E daí você vai me dizer assim, pastor, estou sacando uma coisa. Se nós já passamos pelas outras 6 igrejas e Cristo disse que tinha 7, nós já estamos na última igreja. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos completando o ciclo dos 7, que o Senhor sempre menciona nas suas aulas. Perfeito, é isso mesmo. Agora veja, Laodiceia representaria que período da igreja? Na semana passada, quem estava com a gente, vai ver que a igreja de Filadélfia, ela vinha mais ou menos dos idos de 1700, e alguns estudiosos entendiam que parava em 1900. Eu disse que não entendia assim, que ela viria de 1700 até os dias de hoje. Só que lá em 1900, mais ou menos, em diante, ou seja, 1901, quando inicia o século 20, em diante, nós estaríamos vivendo também a igreja de Laodiceia. Por que, pastor? Porque esse marco de 1901, do século 20, porque o século 20 foi tido como um dos séculos de maior avanço científico. Pastor, mas nós não estamos no século 20? Não, amados. Lembre, nós estamos no 21, ok? A partir de 2001 nós entramos no 21. Mas entre 1901 e 2000, século 20. E no século 20 acontece um processo que é um avanço científico gigantesco. Então nós vemos um avanço com relação aos meios de comunicação, com os meios de transporte, com a engenharia, com tantos outros, e que batem exatamente com Daniel 12, que fala sobre esses avanços que aconteceriam nos finais, nas proximidades dos tempos da volta de Cristo. Muito bem.
Então você entendeu que nós estamos hoje vivendo o conflito entre a visão de duas estruturas. Um povo cristão remanescente, que representa a igreja de Filadélfia, a igreja alinhada com Deus, a igreja alinhada com o coração de Deus, e uma igreja Laodiceia, a igreja morna, né? E você já deve estar entendendo por que algumas coisas estão acontecendo lá fora. Há esses dias mesmo saiu na mídia aí, né? Uma mulher bem conhecida no meio pastoral, que inclusive tirou, né, a vida de seu esposo, também pastor, e houve rumores, desconforto para toda a igreja em si. Por quê? Porque o mundo não consegue separar essa igreja da Filadélfia da igreja de Laodiceia. O mundo não consegue destacar e entender que nós estamos vivendo um período da igreja de Filadélfia entre os crentes, os cristãos fiéis, e entre os cristãos não fiéis, entre aqueles que são mornos, entre aqueles que uma das características de Laodiceia é o que? O escândalo. Uma das características de Laodiceia é o que? É a adaptação às culturas diversas, aos erros, onde tudo é aceitável. Aonde eu gosto de destacar até uma expressão muito usada da tal supergraça. Pastor, que papo é esse da supergraça para aqueles que não conhecem? A supergraça, amado, é uma teoria falsa, já destaco aqui, falsa, que eles falam assim, não, a graça que vocês entendem que Cristo derramou na cruz, onde que nós aceitaríamos ele só pela fé e tudo se resolveria, ela é ainda maior, ela é super. E ela é super por quê? Porque algumas coisas que a igreja de Filadélfia não aceitava, algumas doutrinas que a igreja de Filadélfia não aceitava, hoje se aceita. Amados, nós temos que fazer uma divisão, perceber algumas coisas aí. Por exemplo, nós sabemos que a igreja de Filadélfia ela é aberta para todo aquele que queira chegar na igreja. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, então não importa o gênero, não importa o vício, não importa, todos estão sendo chamados para essa igreja. Mas uma coisa é ser chamado e uma coisa é ser escolhido. O segundo passo daquele que é chamado é se posicionar dentro daquilo que Cristo nos ensina e abandonar as velhas práticas. Alguns demoram mais, alguns demoram menos, mas lá no final, quando Cristo nos chamar, essas velhas práticas, se fizerem parte de nós, se nós não nos arrependermos, nós vamos ser considerados Laodiceia e não Filadélfia. E daí não aceitar a supergraça. Todos são chamados. A igreja está aberta para todos, mas nós precisamos nos posicionar. Estou falando aqui em uma série de sentidos. Tem coisas que as pessoas gostam de destacar. Por exemplo, o vício das drogas. Aí todo mundo diz, não, isso não pode, isso... Mas, por exemplo, pouca gente destaca que, por exemplo, o mentiroso, se permanecer na mentira, não entra no céu. O falso não entra no céu. O hipócrita não entra no céu. Entendeu? Aquele que não age com misericórdia. E tantas outras coisas que nós às vezes não falamos. Mas vamos voltar então para o entendimento dessa igreja de Laodiceia em si. O que significa ela, pastor? Vamos dividir esse termo em dois. Laos significa povo.
E Diceia vem de disqueia. Disqueia significa justiça. Então, justiça do povo. Peraí, pastor, qual é o problema disso? O problema disso é que a Bíblia nos ensina que só existe uma justiça que é perfeita. Só existe um olhar que é perfeito, que é o olhar de Cristo. E onde é que começa a existir a justiça do povo? Começa a existir a justiça do povo quando a cultura nossa começa a se helenizar. Pastor, não sei o que é isso. Helenizar nada mais é do que nós falarmos da cultura helênica, da cultura grega. E que cultura é essa, pastor? Aquela cultura que dizia assim, o homem como centro. O homem ele é o centro de suas escolhas, ele decide o que faz com o corpo dele, ele decide a justiça que ele quer, ele decide o que é certo e errado. E amados, mesmo aqueles homens que nós entendemos de bons princípios podem errar. Agora imagina a grande maioria que faz parte de Laodiceia. A grande maioria que faz parte de uma igreja morna, de uma cidade morna, de um mundo morno. Essa grande maioria vai decidir como? De acordo com aquilo que eles acham. E daí vem aquelas teorias, por exemplo, que nós estamos vendo hoje muito sendo divulgadas, como por exemplo do aborto. Qual é a visão que eles têm? Olha, o corpo é da mulher e a mulher decide o que ela faz. Olha, mas e a vida que está dentro dessa mulher? A vida que está dentro dessa mulher pouco importa. O que importa é que ela é dona do seu corpo e ela decide o que faz. Parece, entre aspas, uma justiça, mas não é. Agora veja, esse é apenas um exemplo entre muitos. A Laodiceia, ela também se localizava mais ou menos entre 60 e 70 quilômetros, né, ali do caminho que levava, por exemplo, a Filadélfia e as outras cidades. Lembra? Nós falamos que elas formavam um destino muito próximo uma da outra, até em uma formação de estradas que lembravam quase como o formato de um triângulo, ok? Agora, Filadélfia e Laodiceia, elas se destacavam porque elas eram as únicas duas que se localizavam em uma estrada que levava para a região da Frígia. Nós temos duas regiões muito fortes nesse tempo na Ásia Menor, né? Entre elas, a Frígia. Então veja, elas não só estavam associadas a uma ali, né? A uma dessas regiões, mas a outra também. Agora, a outra facilidade é que ela se localizava sobre um platô, ou seja, sobre um plano. Era uma cidade mais ou menos de 1 quilômetro quadrado. E ainda era num lugar plano, então trazia alguns benefícios, certo? Ela era também rota para muitos povos. Eu falei, olha, era uma cidade que levava para a Frígia, levava para outras províncias. Lembra que eu falei? Se era rota de muitos povos, isso significa que tem um intercâmbio de cultura, de religião, ou seja, essa cidade ela vai começar a aprender a conviver com diversas ideias, diversas culturas, diversas opiniões. Ô pastor, mas isso é ótimo, né? Na nossa visão de hoje em dia, puxa, isso é o mundo global. É quase que eles tinham um mundo global na época de Cristo, porque eles tinham acesso a diversos idiomas, eles tinham acesso... Amados, existe a parte boa e a parte ruim. E infelizmente a parte ruim às vezes é muito superior à parte boa. Qual é a parte boa? A parte boa, por exemplo, imagine você morando numa região onde diversos estrangeiros têm acesso. Você pode ter, por exemplo, acesso a idiomas diferentes. Então você pode se tornar um poliglota
né, falando diversas línguas, sem muitas vezes ter saído do seu país, porque você tem acesso ao italiano, ao espanhol, ao inglês, ao alemão, e se tiver um mínimo de esforço, um mínimo de contato, você pode desenvolver, por exemplo, esses idiomas. Existe culturalmente também algumas coisas boas, por exemplo, você pode aprender uma comida típica de uma determinada região, aumentando a sua culinária. Então, existem qualidades? Existem, só que existem dificuldades. Entre elas, a fé. Porque vão entrando principalmente paganismos. Porque o restante do mundo era pagão. O restante do mundo que não foi evangelizado levava à frente uma doutrina que não era uma doutrina cristã. Só que qual é a regra? Eles tinham acesso a essas pessoas precisavam se conviver mutuamente, então vai se tornando uma cidade tolerante. Pastor tolerante, estou fazendo conexão. É a igreja, a cidade morna. Porque ela nem está de um lado, nem está do outro. Não é nem fria, nem quente. É a cidade, é a igreja que está em cima do muro. Ou seja, quando convém, defende o frio. Quando convém, defende o quente. E na realidade não é nem frio e nem quente. Ok? Agora, para piorar a coisa, imagina, se é uma cidade que entra e sai gente, ela começa a ser também um centro bancário. Por quê? Porque se as pessoas que vão para lá, elas precisam movimentar dinheiro, né? Movimentar bens, né? Mas, pastor, já existia dinheiro naquele tempo? Amados, moedas de ouro, de prata, ok? E também um centro financeiro de toda aquela Ásia Menor. Ou seja, entrava muito dinheiro. O que acontece também? Não sei se você sabe, a lã daquela região era uma lã especial. Por quê? Porque acredita-se que as águas que ali chegavam tinham certas substâncias que permitiam uma lã especial, que era uma lã negra, uma lã escura, que fez com que essa lã fosse exportada para o mundo todo. Então eles se tornaram um centro têxtil. Têxtil, pastor, o que é têxtil? Ligado a tecido, ok? Então, ó, centro financeiro, centro bancário, centro têxtil. E você acha que para aí? Não. Laodiceia era também um centro de alta importância na oftalmologia. Por quê, pastor? Como assim? Nós vamos chegar lá, só vai gravando isso. Eles tinham um pó que é conhecido como pó frígio. Pastor, pó frígio, por que frígio? Da região da Frígia, ok? Pó frígio. E que essa mistura, esse pó, ele tinha certas características que estavam trazendo avanços enormes de curas nos olhos de enfermidades das pessoas da época. Então eles se tornaram um grande centro de oftalmologia, ou seja, ligado aos olhos da época, certo? Outra coisa, eles tinham um lugar que era considerado como águas termais. Por quê? Descia para lá a água quente de uma cidade e a água fria de outra, que se encontrava e gerava naquele caminho uma água morna. Ó, como que Cristo vai chamar a igreja? De uma igreja morna, não é nem fria nem quente. E como era a água daquele lugar? Morna. Agora veja, pastor, como é que se dava isso? Veja, como eu falei para vocês, numa outra aula, Cristo ele está fazendo o quê? Ele se apresenta num dos versículos lá para trás, que nós lemos em outras aulas, que ele andava no meio dos candeeiros, ok? Ou seja,
Qual a tradução disso? A tradução disso é que Cristo andava no meio das igrejas. Tanto é que o candelabro que tem 7 velas, que eu comentei com vocês, nós tínhamos no meio a vela principal que representava Cristo, simbolizando que ele estava no meio, ok? Ele estava no centro. E aí, pastor? E aí que, como eu comentei com vocês, ali era uma região formada por essas 7 cidades, mas ali em Laodiceia, precisamente, tinha um polo que era formado por 3 cidades. Colossos, você já deve ter ouvido falar, porque Colossenses, o livro de Colossenses, a carta de Colossenses na Bíblia, escrita por Paulo, foi direcionada para quem? Para a cidade de Colossos, para os habitantes, principalmente de Colossos, ok? Nós temos ali perto de Colossos Hierápolis, ok? Então imagina o seguinte, essas 7 igrejas se distanciavam, como por exemplo daqui para São Roque. Mas nós não temos aqui perto de Sorocaba cidades como por exemplo Araçoiaba da Serra, Votorantim, que são quase que divisas ali com nossa cidade, são divisas na realidade, né? Você para entrar em Votorantim é quase como um passo. E assim era Colossos, Hierápolis, né? E Laodiceia. E entre essas 3, a que mais se destacava em termos de poderio financeiro era Laodiceia. Só que, olha só, Laodiceia, ela não tinha águas próprias. O que acontecia? Colossos tinha água fria. E lembra que eu disse que Laodiceia se localizava num platô, num vale reto? Então descia de Colossos água fria, eles faziam canais para trazer essa água, claro, e havia de Hierápolis águas quentes. Opa! Então, o que acontecia? O povo não bebia a água da sua cidade em si. Eles precisavam trazer de Colossos a água fria para poder, então, gerar uma água possível de se beber. E de Hierápolis vinha a água quente, que eram as águas medicinais, termais. Agora, amado, ninguém toma água quente. Geralmente as águas quentes estão ligadas a mais regiões, o quê? Com regiões de sedimentos vulcânicos e coisas afins. Só que qual é o fator? Dependendo desses sedimentos, essa água ela tem um pH extremamente baixo. Agora, tem um segredo que a medicina atual fala, que é o seguinte: a água que você bebe, ela tem que ter um pH alto, ou seja, um pH básico, por causa do seu sangue. Agora, a água que você trata o seu corpo de fora, o pH é baixo. Então a água que faz bem para a parte externa da pele, muitas vezes, é essa água termal. Mas se você ingeri-la, vai dar problema para você. Ok? E daí a gente começa a perceber, né, até falando algumas coisas aqui, que a água mais cara que a gente tem no mercado é uma água importada, que tem um grande nome, nós não vamos falar aqui, né, até para não complicar. Mas o pH dela é extremamente baixo, é quase como um refrigerante. Por quê? As pessoas não conhecem isso, né? Mas aí que vale voltar ao assunto. E então eles tinham a água fria, que era trazido de um outro lugar para eles beberem, e tinham a água quente, que era termal. Agora essas águas se encontravam e geravam o quê? Uma água morna, em Laodiceia. Ok? Agora, dessas fontes, começava então a sair um substrato, sair um produto, um resíduo final, que eles começaram a perceber que tinha um grande efeito sobre os olhos, ok? Que era extremamente bom para tratamento desses olhos, e muitas doenças eram curadas. Inclusive na Inglaterra, descobriram um pote, né, de milenar, inclusive que ficou lá o dedo da pessoa marcado no creme
Claro que esse creme hoje não dá para usar, esse creme está todo endurecido, né? E fora do pote, escrito os nomes naqueles idiomas antigos, Laodiceia, né? Em grego, que me lembro bem. O que acontece? Então veja, como nós não estamos falando simplesmente de uma história, nós estamos falando de algo que realmente aconteceu. Agora, uma igreja que tinha um poderio econômico, centro financeiro, centro bancário, centro da oftalmologia, todas pessoas vinham do mundo inteiro para aprender a oftalmologia de Laodiceia, vinham do mundo inteiro para comprar os cremes de Laodiceia, para passar nos olhos. Inclusive há pedras com desenhos rústicos nessas pedras, de homens passando um tipo de produto do olho do outro, e foram achados ali na região de Laodiceia, ok? Muito bem. Só que Cristo, olha que interessante, Cristo vai dar um conselho para Laodiceia. Comprem de mim ouro refinado, roupas brancas, colírio e vistam-se. Espera aí, Cristo está dizendo que essa igreja é miserável, pobre, cega e nua. Espera aí, miserável, sendo que Laodiceia era rica financeiramente? Cega, sendo que Laodiceia tinha os principais centros relacionados à medicina? Nua, sendo que a principal indústria têxtil, ou seja, indústria de tecidos, era de Laodiceia, e a melhor lã da época era de Laodiceia? Pois é, porque cai naquilo que nós falamos para vocês, que nós não devemos olhar com um olhar do mundo. Amados, nós falamos aqui diversas vezes, há pessoas que vão ter surpresas, porque muitas vezes estão pensando que vão galgar grandes galardões no céu. E quando chegar lá, se forem salvas, às vezes não vão ter esse galardão como imaginam. E outros que ninguém dá nada, vai ter um grande galardão. Imagina comigo, hoje tem igrejas que têm estruturas gigantescas, e novamente eu friso, nada contra que igrejas cresçam, algo do tipo, mas se o foco for esse, se o foco for paredes, se o foco for agradar a homens, isso não vai gerar galardão. Ao contrário, dependendo do grau de envolvimento espiritual dessas pessoas, vai levar à perda, inclusive da salvação. Agora imagina, se eu falasse assim para vocês hoje: olha, quero que vocês pensem numa igreja boa. Uma igreja que tem ar-condicionado é bom? Certamente a maioria falaria: bom, pastor. Uma igreja que tem um tamanho legal, com muito espaço, com carpetes, com cadeiras almofadadas, que tem um som legal dentro da igreja, que tem músicos dos mais variados dons. Você vai falar: pastor, essa é a igreja do meu sonho. Só que, se essa mesma igreja não tiver alinhada com Deus, ou se estava alinhada e foi se perdendo, essa igreja pode se tornar a igreja rica, a igreja que tem o centro financeiro da igreja lá, tem o centro bancário da igreja lá, a igreja que diz que tem a cura para os olhos, e lá no final Cristo dizer: você é uma igreja cega, nua e pobre. E amados, o que Cristo está dizendo? Nem sempre a igreja que tem todas essas qualidades é a igreja que eu escolhi. E olha que ele está falando também de uma igreja que tinha uma grande medicina.
uma cidade que tinha uma grande medicina. Em outras palavras, eu creio que essa igreja operava também grandes milagres. Só que nem sempre todos os milagres estão de acordo com Deus. Nem sempre todos os milagres, entre aspas, vêm de Deus. Nem sempre todas as profecias vêm de Deus. Então, olha que interessante. Eles que eram ricos, agora Cristo fale: compre de mim ouro refinado. Olha o que Cristo faz. Eles eram grandes mercadores. Lembra? Faziam acesso a diversas cidades eram rotas comerciais, iam até eles para comprar, ou seja, eram natos mercadores. Uma cidade que tinha muitos judeus também, que tinha muito judaísmo, possivelmente dentro do coração deles também, dizendo: olha, nós temos aqui o judaísmo, nós temos aqui judeus legítimos. Agora Cristo diz: agora eu que vou me colocar como mercador. E eu, como mercador, proponho a vocês que comprem do meu ouro. Proponho a vocês que comprem das minhas roupas. Proponho a vocês que comprem do meu colírio. Não parece conflitante? Vai comprar ouro por quê, sendo que somos a cidade das riquezas? Comprar ouro porque, sendo que dentro de Laodiceia havia homens tão ricos, e um deles era tão rico, mas tão rico, que ele tinha a sua própria moeda. Pastor, mas como assim tinha a sua própria moeda? Se você quiser, você vai numa casa, manda lá alguém fazer uma moeda, pôr seu rosto lá e pronto, acabou. Não, não é disso que eu estou falando. Não é você ir num parque de diversão e fazer uma moedinha com o seu rosto. Não é isso. Eu estou falando que ele tinha lastro, que ele tinha ouro suficiente para chegar no estado e dizer: eu quero uma moeda com a minha face. Eu tenho ouro suficiente para bancar o feitio, para bancar que se faça uma moeda com a minha face e essa moeda tenha circulação. Imagina você hoje tendo isso, estou falando, não é na ordem de R$1.000, R$2.000, estou falando da ordem de milhões e milhões, para você chegar e falar: eu quero uma moeda com a minha cara. Né? Então veja, agora Cristo diz: compre de mim ouro. Opa, como assim? Compre de mim roupa branca. Opa, mas a nossa lã é melhor. Compre de mim colírio. Mas, opa, nós temos o nosso colírio aqui, nós temos o nosso pó frígio. Então, amados, veja que Cristo vai bater em cima deles, dizendo: olha, o colírio de vocês não é nada para mim, a lã de vocês não é nada para mim. E eu estou falando de roupas, inclusive que tinham diversas variedades de cores por causa desse tipo de lã. E não sei se você sabe, se você estudar um pouco dessa cultura lá do passado, o processo do colorir as roupas era muito difícil e muito custoso. Por isso que geralmente quando você vê aqueles homens do passado, geralmente a roupa deles ou era branca em si, ou aquelas roupas dos sacerdotes meio que cremes. E por isso que você vê que quando José recebe uma túnica talar, ou seja, uma túnica de muitas cores, os irmãos ficam enlouquecidos. E talvez você diga assim: mas pastor, é simples, eu vou em qualquer lugar aí, eu compro um tecido de muitas cores. Por que ficaram tão impactados com um tecido de muitas cores dados a José? Porque era muito difícil, era muito caro. Era algo que tinha um peso muito grande para a época e eles tinham esse acesso a esses tecidos. E agora Cristo vai lá: olha, não me interessa o tecido de vocês, comprem roupas e roupas brancas, representando o divinal de Cristo. E você imagina o confronto para eles que tinham roupas coloridas, roupas
bem feitas, que era o centro da moda da época. Imagina Deus chegar hoje para Milão, o centro de Milão da moda, e falar: ó, comprem roupas comigo. Vocês que vestem aí, né, Giorgio Armani e tantas outras, sei lá, não sei nem o nome das marcas hoje, mas comprem roupas comigo. Então Cristo vai quebrando dentro deles todos esses paradigmas do que era excelência. E por isso que hoje Cristo está vindo diante das igrejas de hoje, quebrando esses paradigmas e dizendo: olha, vocês não estão entendendo o que é excelência. Vocês estão querendo construir templos, monumentos, e chegou-se ao tempo que nós estamos vivendo de Laodiceia, que alguns templos eles proíbem até a entrada de algumas pessoas que eles entendem que não estão bem vestidas ou não estão dignas para entrar naquele ambiente, né? Afinal, o ambiente é muito grandioso, o ambiente é muito poderoso para receber uma pessoa às vezes simples demais. Ou em alguns lugares, até para você visitar alguns centros, né? Você tem que até pagar para poder visitar, conhecer a estrutura de tão grandiosa que é. Cristo olha para isso e diz: não estou nem aí com os estofamentos. E amados, não tenho nada contra o conforto, não tenho nada contra uma igreja querer ter boas cadeiras, mas isso não pode ser a essência. Nada contra uma igreja ter som bom, mas isso não pode ser a essência. Porque senão Cristo vai dizer: olha, eis que venho à porta e bato. Mas como assim bate? O Senhor não é o Senhor dessa igreja? Vocês não me conhecem. E estou a ponto de vomitá-los. Ah, está a ponto de vomitá-los? Amados, raciocinem comigo. Você só vomita, você só põe para fora aquilo que estava dentro. Então não é que Cristo não reconhece essa igreja no sentido que essa igreja nunca foi dele. Ao contrário, ele chama ela de uma das 7 igrejas. Mas ele está dizendo: eu vou lançar para fora. Eu vou te rejeitar. Porque você não se posiciona. Às vezes quer estar comigo, às vezes não. Em nome de uma sociedade, em nome de uma diversidade de cultura, de regras, vocês estão em cima do muro. E melhor fosse frio ou quente. Mas pastor, eu achei que morno seria melhor que frio. Amados, o frio vai ser condenado. Ou seja, aquele pessoa que não aceitou Jesus como Salvador, que não quis saber de Jesus, vai ser condenado, assim como o morno. Só que a condenação daquele que é frio, que não teve um encontro real, mas nunca quis nada com Deus, ela ainda não chega a ser tão grande contra aqueles que um dia professaram o nome de Jesus, falaram que aceitavam Jesus, usaram o nome de Cristo e mancharam a imagem dele. Sujaram o nome da igreja. E isso tem sido a nossa luta desse último século, principalmente dessas últimas décadas. Até a década de 80, nós falávamos em evangélicos, eram simbolismos, apesar de terem falhas também, mas eram simbolismos de honestidade. Hoje, amados, nós ouvimos falar de evangélicos, nós passamos às vezes apertos, porque as pessoas falam: aqui dentro não, aqui eu não ponho evangélico para trabalhar, aqui eu não ponho um cristão para trabalhar. Nos dói falar isso, nos dói ouvir isso, sim. Mas esse é o confronto daqueles que são Filadélfia, convivendo com aqueles que são Laodiceia. A questão é, nesse último século, um pouco antes da vinda de Cristo, quem nós queremos ser? Filadélfia ou Laodiceia? E o meu convite é para que você seja Filadélfia, perdão. Porque se for Laodiceia,
nós iremos para a condenação. Amém? O Nicolas colocou aqui, bom dia, Batiane, falando sobre nos posicionarmos e sobre igrejas, grandes nações, e que na realidade podem estar vazias e com pessoas mornas. Qual é todo o impactado que nós, como cristãos, temos que nos posicionar sobre as eleições nos Estados Unidos e o que podemos esperar sobre todo o contexto apocalíptico, como já estamos estudando? Na realidade é assim, amado, obrigado pela pergunta. Nós temos vivido uma igreja que hoje existem duas situações. Uma situação de uma igreja que diz: eu não quero me posicionar, eu não quero comprar briga com ninguém, eu não quero... E uma outra igreja que diz assim: eu quero entrar e bater em todo mundo. Na realidade, Cristo diz que a gente tem que ter sabedoria nessas coisas. Veja que Paulo, por exemplo, ele se posicionava. Pedro, ele se posicionava. Por quê? Porque a falta de posição, ela também nos deixa em cima do muro. E posicionar aqui, não só com relação, por exemplo, a uma eleição, não só com relação à nossa cidadania no mundo. É claro, nós nos devemos posicionar também a isso. Por exemplo, cabe a cada cristão, ainda que ele entenda que tem um mundo aí fora, ainda que ele entenda que esses homens não podem fazer nada se não tiver o braço de Cristo, procurar dar o voto àquele que ele entende ser melhor, àquele que ele entende ser mais viável, entendeu? Procurar participar sim de certas coisas, mas o que a gente não pode usar isso para desviar a nossa atenção. Há crentes que gastam a vida inteira discutindo certas coisas e deixam as essenciais de fora, não é? É claro que eu, como pastor, por exemplo, eu tenho a minha posição, né? Eu tenho a minha visão política, a minha visão financeira, a minha visão social, me posiciono em algumas delas, porque entendo que são essenciais. Por exemplo, a política do aborto. Eu não concordo com o aborto e falo e refaço a fala, reafirmo, não concordo, mas existem coisas que são essenciais e que estão sendo deixadas de ser ditas. O que eu quero dizer com isso? Existem grandes igrejas que não estão se percebendo e estão usando a mídia para gerar somente discussão, para gerar somente guerra, mas não tem gastado tempo para falar de Cristo Salvador, de Cristo Redentor, do Cristo que salva, do Cristo que vem buscar uma igreja de Filadélfia. Então nós chegamos a ver certos cultos na televisão que gastam horas brincando, fazendo graça, falando de muitas coisas e em nenhum momento falam sobre a necessidade do batismo, sobre aceitar Jesus como Salvador e assim por diante. Então, eu digo o seguinte: nós temos que nos posicionar, porque não somos mornos, mas posicionar diante de uma sabedoria que só Cristo pode nos dar. Qual é a intensidade que nós vamos dar a cada uma dessas coisas? O que deve ser destacado ou aquilo que deve ser dado valor? E qual o grau desse valor que deve ser dado? Amém? Alguém colocou mais alguma coisa? Amém, amados? Como sempre falo, se vocês quiserem, nos envie perguntas, seja da aula de hoje, seja das outras aulas. Obrigado pela pergunta enviada. Obrigado por cada um de vocês que, após as aulas, tem me mandado um WhatsApp. Ó, pastor, você viu esse assunto? Você viu esse site? Ó, pastor, fiquei com dúvida. Eu estava assistindo uma outra aula que o Senhor postou e veio esse detalhe que eu não tinha pensado naquele dia. Amados, estamos mais que abertos. Amém? Mas o que é importante? Que você não pare aí. Tem uma segunda parte que eu digo que é até mais primordial do que essa primeira.
Não dá para fazer essa segunda parte sem essa primeira, que é assistir, participar. Mas essa segunda é, o que você vai fazer com isso? Se dedique, medite, reflita, se empenhe, porque Cristo quer tornar isso verdade dentro de você também. E que a gente possa ser a igreja de Filadélfia. Amém? Temos cultos à noite também, para quem quiser, né? Às 19 horas, tanto no online quanto no presencial. Às terças também, às 20 horas. Na quarta-feira o Mateus disponibiliza aí o ensino do Betel, né? Via internet. E na quinta-feira nós temos o discipulado com a Paula e eu, às 19 horas. E queremos contar com vocês na medida do possível. E que Deus abençoe a sua vida. Que Ele te honre muito por você ter estado conosco. E te dê uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até uma próxima. Se Deus assim nos permitir. Amém.